Como vocês podem ver, hoje eu estou no meu cantinho preferido aqui da casa, que é este sofazinho aqui na sala, onde pega bastante sol. Escolhi esse cantinho hoje para vir aqui conversar com vocês sobre os motivos que nos trouxeram para Nova Zelândia e um pouquinho de como foi o nosso processo. Esse vídeo pode ser que ele fique um pouquinho extenso, porque como é um assunto bem complexo, tem várias, aborda visto, aborda, mudança de vida, venda de casa, venda de carro, pode ser que ele fique um pouquinho longo, mas são informações importantes e hoje eu decidi trazer aqui para compartilhar com vocês. Espero que vocês gostem. Tô até com a minha colinha aqui, meu caderninho, para mim não me perder. Como foi o nosso processo, o que deu start, para nossa vida. Tudo começou em 2015, um pouco antes de 2015, quando começou a florescer a ideia de mudar para um outro país, conhecer um outro lugar. Meus tios moravam aqui na Nova Zelândia já anteriormente, e eles sempre me contavam a história deles, o ponto de vista deles, de como era morar neste novo país. Dito isso, eu e o Juliano sempre sonhávamos, em ter a oportunidade de poder conhecer um outro lugar e poder proporcionar para nossa família uma outra qualidade de vida, Nós começamos a nos planejar a partir de 2018, onde eu tive a oportunidade de vir para Nova Zelândia pela primeira vez. O meu tio me deu essa oportunidade de vir e conhecer, então, ver com os meus próprios olhos se realmente era isso que eu almejava para minha família. E eu tive a oportunidade, então, de vir conhecer em 2018. Me apaixonei pela cidade, pelo lugar, pelo país, por tudo que o país poderia proporcionar para minha família, tanto para mim quanto para o Juliano e para as minhas filhas. Na época eu só tinha a Camille, que é a minha do meio, e a minha mais velha, a Emily. Então eu vim, fiquei um mês e eu me apaixonei. Mas sabe aquela sensação que quando tu tá num lugar e nada daquilo te completa, não faz sentido porque tu tá sozinha? Eu sabia que era por turismo, que eu estava conhecendo somente o lugar, que era só para conhecer o objetivo, Mas tudo que eu via aqui em 2018, eu imaginava as meninas, junto comigo, aproveitando de uma certa forma. E eu ficava triste, com as coisas que eu via e que elas não estavam participando junto, mas eu tinha certeza no fundo do meu coração que era o lugar para minha família estar. E desde aquele dia eu voltei para casa, então, em novembro. Sentamos, eu e o Juliano e as meninas, porque a gente sempre foi uma família muito participativa, Então nós decidimos que sim, que era um sonho que a gente queria seguir, Que a gente queria lutar por aquele objetivo e sair do comodismo e se aventurar. E desde 2018, então, a gente planejou a nossa vinda, a nossa mudança para Nova Zelândia. A gente decidiu que era isso que a gente queria. Então, nada começa do nada, A gente tinha um planejamento, nós já tínhamos casa. Vou deixar aqui para vocês como começou a nossa história, da onde a gente saiu, o que a gente tinha. Nossos primeiros sonhos era ter uma casa, Eu e Juliana, a gente sempre lutou muito por isso, em construir um lar, ter uma família. E a gente conseguiu em 2015, a gente conseguiu comprar um terreno, construir uma casinha melhor
E a partir dali a gente foi construindo e conseguindo, né, obtendo bens materiais. Então, depois que a gente construiu a nossa casa melhorada, né, a gente decidiu que a gente teria que se desfazer da nossa casinha para que então a gente pudesse aí partir para esse novo sonho, para esse novo objetivo na nossa vida, que seria mudar de país. E isso pode ser muito desafiador para outras pessoas, né? Porque tu vai te desfazer das coisas que tu tem, tu vai te desfazer do teu carro, da tua casa, dos teus bens, né, materiais, para ir atrás de uma coisa que você não sabe se vai dar, né? Se é certo que você vai conseguir. Sim, gente, vale muito a pena, porque a gente não ficou com aquela dúvida de e se, né? O e se pra gente não existe mais, porque a gente conseguiu se desfazer dessa parte. Foi muito dolorido, foi muito difícil, na verdade, abrir mão, né, do que a gente já tinha conseguido. A gente já tinha lutado tanto, né? A gente tinha batalhado tanto primeiro para conseguir a nossa casa. E depois a gente teria que abrir mão da nossa casa, do nosso carro, das coisinhas que a gente conseguiu para um sonho muito maior. E eu posso dizer para vocês hoje que a gente é uma das nossas maiores certezas, assim, que foi a melhor escolha que a gente fez na nossa vida, porque nada mesmo compensa, né, o valor que é tu saber que tuas filhas, né, estão num país que tem uma qualidade de vida melhor, que elas têm uma chance melhor de crescer na vida, ou de profissão até, né, de construir uma carreira com mais facilidade, né, tu tem mais condições de dar uma qualidade de vida melhor para os teus filhos, dar um futuro para os teus filhos. Isso é uma coisa que não tem preço, né? É uma coisa de muito valor, mas o valor nem é o financeiro, né? É mais o sentimental, o emocional da gente que fica confortável. Os meus tios sempre nos deram muito apoio, muitas informações de como funcionava o país, mas vir para cá me deu a chance de ver como funcionava o país e quais eram as demandas do país para que eu pudesse estudar e ver a melhor forma de começar um plano, né? Conhecendo melhor as demandas, né, do país e as necessidades de mão de obra, eu e Juliano sentamos e conversamos, né, bolamos uma estratégia de quem viria primeiro, porque a gente tinha a consciência de que não daria para vir os dois ao mesmo tempo, né? Como o valor do intercâmbio para nós era muito alto para uma família, né? A gente planejou e decidiu então que uma pessoa viria primeiro, né? Nós escolhemos entre eu e Juliano. Eu não estava com o psicológico preparado para vir e ficar. Eu fiquei 1 mês longe das meninas e eu já sofri, né? Senti na pele o que é ficar longe delas. Eu não conseguiria ficar mais tempo ou não saber quanto tempo eu precisaria ficar longe delas, né? Eu não ia conseguir. Então, nós decidimos que sim, que o Juliano viria na frente, né? Viria primeiro para Nova Zelândia e depois que ele se estabilizasse, eu viria com as meninas. Nós optamos pela forma de intercâmbio no início, porque na época a gente acreditava que a probabilidade dele conseguir um emprego seria muito maior. E realmente, até hoje, essa é a forma mais segura. No nosso ponto de vista, tu entrar com um visto já em mãos, né, um visto adequado para trabalho, que tu consiga uma vaga de emprego, já é, vamos dizer aí, alguns passos na frente do processo. Contratamos um intercâmbio porque acreditávamos que na época seria a forma mais segura do Juliano entrar no país. Estava tudo certo, a gente já tinha contratado uma empresa em 2018 e estava decidido que em março de 2020 ele viria para o país. Porém, não foi isso que aconteceu, né? Os nossos planos mudaram devido à pandemia. Em fevereiro de 2020, fechou as fronteiras por causa da pandemia.
Então a gente teve que recalcular os nossos planos. Isso fez com que a gente repensasse muito na nossa vida, nas escolhas que a gente tinha feito, no que a gente já tinha aberto mão. É decepcionante, na verdade, né, gente? São coisas que acontecem na nossa vida que a gente não espera, né? Mas a gente acredita muito que Deus sabe de todas as coisas e as coisas acontecem no momento que é para ser. Tudo aconteceu para não ser o momento dele vir. E o Juliano acabou perdendo o pai dele, aconteceram outras coisas na nossa família e eu acabei também engravidando da Helena e muitas pessoas pensaram que a gente não iria mais, né, seguir com a nossa ideia, que a gente não iria mais seguir com este sonho. Mas a gente sempre avisou, né? A gente sempre falou para as pessoas de que não, era só mais uma mala, né? Que a gente, depois que eu engravidei, que a gente teria que arrumar, né? Mais uma mala para ajeitar pra gente trazer para cá. A gente já tinha vendido o nosso carro para compensar o custo, né, do intercâmbio, então a gente ficou bem decepcionado, assim, com essa parte de abrir mão do carro também, que foi uma coisa que a gente lutou tanto para conseguir. E no fim, depois, o intercâmbio acabou não dando certo. A empresa que a gente tinha contratado era uma empresa daqui, da Nova Zelândia, de intercâmbio. E na época, até a menina que estava nos auxiliando no processo, ela teve que fechar a empresa. E ela nos devolveu todo o valor certinho, todo o valor. E a gente guardou, então, este valor para plano futuro. Em 2021, começou a ter rumores de uma possível abertura, né, de fronteira, e a gente começou a se reorganizar novamente. Nós já não tínhamos mais o carro, mas nós tínhamos comprado um carrinho de valor menor, porque a gente precisava do carro para se locomover com as meninas, agora com 3 meninas, né, a Helena nasceu em 2021, e a gente parou para pensar, foi o momento que a gente parou para pensar, e agora, né? O que vai acontecer depois disso? Então, depois que as fronteiras abrirem. E a gente sempre teve essa conversa, essa troca de informação com os meus tios. E o meu tio sempre disse, depois que abrir as fronteiras, vai ser a época das pessoas virem, porque eles vão precisar de muita mão de obra. Muitas pessoas estavam indo embora, né, durante a pandemia, voltaram para os seus países, conseguiram voltar. E eles acabaram perdendo muita mão de obra, né? E essa oportunidade nos fez repensar na nossa estratégia de entrada. Então, quando a gente ficou sabendo que o país iria reabrir as fronteiras e que era uma boa oportunidade para os imigrantes se estabelecerem, a gente aproveitou. A gente decidiu, então, que o Juliano viria para Nova Zelândia e entraria como turista. É arriscado? Sim, é muito arriscado. Mas a gente não pode, né, ser hipócrita e dizer que não é uma possibilidade, que não tem como, porque é a forma que muitas pessoas encontram, né, para entrar no país ainda é como turista, para conhecer e acabam ficando, né. E muitas acabam não conseguindo emprego, infelizmente, e tendo que retornar para o país de origem, mas muitas pessoas, né, são bem-sucedidas e acabam ficando. Foi o caso do Juliano. Ele veio, então, em 2022, foi logo depois que a Helena completou 1 aninho. Nós vendemos a nossa casa no Brasil e então o Juliano entraria no país como turista, a princípio. Conseguiu emprego, né, após ter alguns contatos e amigos, né, que ajudaram, de azulejista, que é chamado de Tyler, né? Foi isso que fez com que ele se estabilizasse na época e pudesse aplicar um visto de partner, que é de parceria, né, para que eu viesse com as meninas posteriormente. O inglês dele não era muito bom na época, na verdade era bem ruim, mas ele ainda conseguia se comunicar. Depois que ele conseguiu o emprego e se estabilizou, ele aplicou os nossos vistos das meninas de estudante. E só 11 meses depois que eu vim para cá, para Nova Zelândia, com as meninas, já com
o visto na mão e já com tudo organizado, casa, emprego para o Juliano. Tu não consegue decidir, na verdade, em relação à escola, estando no Brasil, né, antes de estar aqui na Nova Zelândia, porque vai depender muito da zona, né, onde você vai morar, da área, da região, o bairro, onde você vai morar, né? Então eu só consegui escolher isso depois, já estando aqui na Nova Zelândia. Um visto de partner aberto, eu já poderia trabalhar para qualquer empregador em qualquer área. Só que devido à minha dificuldade no inglês também, porque a gente sempre estudou. Mas chegando aqui, a gente se assustou porque na prática a gente viu que era totalmente diferente, né, do que a gente tinha estudado. Claro que não foi um investimento, vamos dizer, jogado fora. É como a gente fala no Brasil, né? Que conhecimento é uma coisa que ninguém te tira, e isso realmente é muito importante. Nós tínhamos então uma noção do inglês, nós conseguíamos se comunicar limitadamente, mas conseguíamos. Para muitas coisas no início a gente dependeu de ajuda de outras pessoas para se comunicar, mas nada nos impediu ou nos fez questionar a decisão de voltar, né? Não estamos conseguindo nos comunicar, vamos voltar para o Brasil. Não, a gente sabe que o processo ele não é nada fácil, né? Tu ter que te habituar a um novo país, a um novo clima, uma nova cultura, né? E ter a dificuldade da língua é muito desafiador. Se a gente não sai, né, da nossa bolha, né, da nossa zona de conforto, a gente não ia ter essa experiência. Eu não poderia estar hoje aqui falando sobre essa experiência, né? Isso pra gente é muito importante. Se tem uma coisa que a gente sempre fala bastante, assim, de conversa entre nós, é que quando você tem filhos, tudo que você decide não se trata mais só de você, né? Envolve toda a sua família, enfim. E foi pensando nisso que a gente decidiu, e eu decidi fazer este canal, né? Pra te trazer informação, que essa informação seja importante, que ela seja útil para te colocar em prática na tua vida. Se você hoje está pensando em sair do país ou qualquer outro lugar, saiba que precisa, primeiro de tudo, você precisa de um planejamento, gente. Vocês precisam de uma estratégia, ainda mais quando envolve família, né? Quando envolve filhos, e independente da quantidade de filhos, vocês precisam ter uma estratégia, né? Um plano. Então, isso é muito importante. E é uma das coisas que a gente mais leva em consideração, é o planejamento. Eu espero que esse vídeo sirva não só como uma forma de compartilhar a experiência, né, com vocês, mas que também sirva de inspiração, motivação para que você possa sair da sua zona de conforto, né, e fazer como a gente, né, dar o primeiro passo. E hoje a gente tem certeza que foi uma das melhores escolhas que a gente poderia ter feito. A gente não se arrepende e estamos muito felizes aqui. Nós não estávamos habituados com a língua e envolvia muitas partes burocráticas, tanto para a escola, banco, saúde também. A gente dependeu muito de ajuda de outras pessoas que entendiam mais ou estavam aqui há mais tempo, tinham inglês melhor e que se disponibilizaram a nos ajudar. Hoje a gente já consegue se virar, né? 2 anos aqui, a gente já consegue se virar bem praticamente e resolver, né, tudo que a gente precisa para dessas partes chatinhas, essas partes burocráticas, a gente consegue já resolver bem, porque tu acaba pegando. Tu tem que te comunicar na escola, né? Seja com a professora do teu filho e da tua filha, ou enfim, no banco. Eu, como trabalhei bastante tempo com atendimento ao consumidor, também acabo falando com bastante pessoas, então isso ajuda a melhorar o teu inglês. Mas uma dica boa, assim, fundamental para quem chega e não tem muita confiança, né, no inglês, é fazer os cursinhos de escolas, né, locais. Tem cursos para adultos, né, específicos para adultos, e você consegue sim estudar à noite para te melhorar aí
o teu nível de inglês se você não tem muita confiança, mas é muito importante. A gente sempre toca, pode ser até repetitivo, né? Pode parecer até repetitivo, mas é verdade, porque o inglês a gente sentiu na pele que uma das nossas principais dificuldades não foi comida, não foi o clima, e sim a língua. A língua é a maior dificuldade para a maioria das pessoas que chegam e não estão preparadas para viver no país. Porque por mais que tu tenha, eu entendo, eu consigo me comunicar, não é suficiente, assim, você sempre acaba sentindo que não é suficiente, porque eles falam muito, muito rápido, né? É como nós, brasileiros, falando em português, eles ficam olhando e admirados, né? Porque eles também não conseguem entender muita coisa. Então, é isso, gente. Eu espero, sinceramente, que este vídeo tenha ajudado você de alguma forma. Lembrando que se você não é inscrito no canal, já se inscreve, já deixa o like, faz com que esse vídeo chegue a outras pessoas que têm o mesmo sonho, o mesmo objetivo que você. Essas pessoas querem mudar de vida, sair do país, ou tem curiosidade apenas de como é morar fora do país, em família. Eu espero que esse vídeo seja útil para você, então faça com que ele chegue a essas pessoas e seja útil também. Tá bom? Um beijo, fiquem com Deus.